E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos ver quais são as prováveis escalações de Vasco e Botafogo para o clássico de terça-feira. Jogo decisivo para as duas partes, jogo que será no estádio Newton Santos. Para o Botafogo é decisivo em relação ao título do Campeonato Brasileiro. Todo jogo para o Botafogo agora é uma final de campeonato. E para o Vasco a mesma coisa. Esses últimos 7 jogos eu diria que para todos os times ali da competição que estão brigando por alguma coisa, por vaga em Libertadores, pelo título, por rebaixamento, todos os jogos serão encarados como finais. Então Vasco e Botafogo vão entrar buscando vencer o jogo. Botafogo jogando dentro de casa, jogando dentro do seu estádio, mas eu não tenho dúvidas que o Vasco vai complicar esse jogo, vai buscar fazer uma grande partida e também buscar 3 pontos. Beleza? O meu público aqui no canal é de Vasco e de Botafogo, então eu vou trazer no vídeo de hoje as prováveis escalações dos dois times para vocês saberem como cada um dos times deve entrar, quais são os desfalques, quais são os jogadores que estarão de volta, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, pega esse vídeo, compartilhe nos grupos de futebol, de Vasco, de Botafogo, que você tiver no seu WhatsApp, para chegar ao maior número de torcedores possível. Conto com o seu apoio, conto com o seu compartilhamento, beleza? Bora pro vídeo. Já estamos no final do ano e com certeza quando o ano iniciou você prometeu que faria uma renda extra, que ganharia mais dinheiro. Já estamos chegando no Natal novamente e você até tem aquela força de vontade, mas não tem um direcionamento certo, não sabe como você faz para ganhar essa renda extra a mais. Clica aqui no primeiro link do comentário fixado se você quiser ter esses mesmos resultados que estão aparecendo aqui na tela dessas pessoas. Clica aqui no primeiro link do comentário fixado. Você vai falar com o meu amigo Thiago sem obrigação nenhuma se você vê que o negócio é para você. Se não, beleza? Bora pro vídeo. Então, galera, começando aqui com a provável escalação do Vasco para esse jogo, teremos Léo Jardim no gol, como certeza, Paulo Henrique na lateral direita, a dupla de zaga do Vasco terá João Vitor como sua peça titular, e aí tem a dúvida, o Léo retorna ao time titular, o Maicon vai jogar novamente. O Maicon fez um bom jogo contra o Bahia, conseguiu vencer a maioria dos duelos, foi muito importante ele para a vitória do Vasco. A vitória do Vasco passou muito pelos pés do Maicon, ele jogou bem. Então fica essa dúvida, volta o Léo é um zagueiro mais rápido, de menos imposição física, quais são as características precisas para esse jogo? Isso quem tem que ver é o técnico Rafael Paiva, mas eu acredito que o Léo já está recuperado, ele que teve uma fadiga muscular, por isso não jogou o último jogo. Agora o Léo recuperado vai ter aí essa dúvida de quem vai jogar, Léo ou Maicon ao lado do João Vitor. Na lateral esquerda, Piton entra como titular, Matheus Carvalho no meio de campo, Matheus Cocão que fez um grande jogo contra o Bahia, e teremos a volta de Hugo Moura, o time titular do Vasco. No último jogo quem jogou foi o Galdames, supriu bem a ausência do Hugo Moura, conseguiu fazer um bom jogo. É mais uma opção que o Vasco volta a ganhar no seu elenco, o Galdames. É importante você recuperar esse tipo de jogador, mas o Hugo Moura é um cara que vem marcando gols, é um jogador que vem contribuindo muito na marcação, jogador extremamente identificado com o Vasco, se entrega, deixa tudo que tem dentro de campo. E para esse jogo é importante o Vasco ter homens de marcação muito fortes, porque o Botafogo flutua bastante jogo por dentro, tem Savarino, tem o Thiago Almada, então o Vasco precisa ter esses jogadores preenchendo espaços para tentar ocupar as lacunas, fechar linhas de passe e também com alguma qualidade para sair jogando. Então o Hugo Moura retorna ao time titular do Vasco. Na ponta, pelo lado direito, novamente teremos o Puma. Puma fez um bom jogo, vem crescendo de produção, atuando como ponta. O Puma consegue aproveitar bem a sua estatura, tem 1,83 m, então ele consegue prender algumas bolas de cabeça no campo de ataque. Tem uma boa finalização, tanto com a perna direita quanto com a perna esquerda, e está utilizando bem jogadas de ultrapassagem de corredor com o Paulo Henrique. Fora que o Vasco também ganha um pouco na marcação, porque o Puma já entende o que um lateral precisa fazer, o espaço que precisa fechar. Ele não fica com a maior obrigação de marcar o ponta, mas também ajuda na marcação o Puma. Na outra ponta teremos o Emerson Rodrigues iniciando o jogo como titular. O Emerson Rodrigues marcou um gol contra o Bahia. É um jogador assim duvidoso, porque tem jogo que ele joga bem, tem jogo que ele joga mal, tem lance que ele vai muito bem, no lance seguinte ele já não consegue dominar uma bola, então a gente nunca sabe o que esperar ao certo do Emerson Rodrigues, mas é o que o Vasco tem para o momento. Então o Emerson Rodrigues será titular nessa partida. No meio de campo o Coutinho retorna, né? Também estava com fadiga muscular assim como o Léo, mas provavelmente ele deve iniciar no banco, ainda mais após a grande atuação do Dimitri Payet diante do Bahia. Payet está com confiança, vive um momento melhor do que o Coutinho,
Só que olha o privilégio que tem o Rafael Paiva, olha a dúvida dele, eu começo com o Paiva, eu começo com o Coutinho, são dois jogadores de altíssimo nível. E por mais, o jogo começou com o Paiva, o Vasco não tem a opção do Coutinho no banco para entrar e tentar mudar o rumo da partida. Então são ótimas opções que o Vasco tem para ser esse meio armador, esse jogador de criação de jogadas. No comando de ataque, eu tinha esquecido aqui de mudar, mas vou colocar para vocês, volta o Verratti. Verratti retorna ao time titular do Vasco, cumpriu suspensão no último jogo por terceiro cartão amarelo, assim como o Hugo Moura, e agora retorna à equipe centroavante do Vasco, que vai ser importante, jogada de bola cruzada, jogada para o Vasco sair da pressão, buscar o seu centroavante caindo pelos lados para prender uma bola, buscar uma falta, algo do tipo. Então esse é o time do Vasco que deve entrar em campo diante do Botafogo nesta terça-feira em busca de mais 3 pontos. Agora vamos ver o outro lado, que é o time do Botafogo. O time do Botafogo deve ter praticamente força máxima para essa partida, contando somente com o desfalque do Bastos para esse jogo, que recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Bragantino e vai cumprir suspensão contra o Vasco. De resto, o Botafogo tem o seu time completo e essa deve ser a escalação para o jogo. O John vai iniciar como goleiro titular do Botafogo, na lateral direito o Vitinho será o lateral direito titular, e aí substituindo o Bastos é provável que seja o Adrielson. O Adrielson é um zagueiro que vive um momento pior sim do que o Bastos. O Bastos assim é um dos melhores zagueiros do campeonato brasileiro, ele forma uma dupla de zaga muito sólida com Alexander Barbosa, mas o Adrielson também é um zagueiro que tem qualidade e acredito que não deve comprometer, não é um Lucas Alter da vida, como o Lucas Alter entrava já era a zaga do Botafogo. Ao lado dele tem o Alexander Barbosa, que é importante para o Botafogo para tentar frear as jogadas de cruzamento para o Verratti. O Alexander Barbosa é bom nesse jogo aéreo. Do lado esquerdo, o Alex Telles deve começar como titular. Também existe uma possibilidade do Cuiabano, que é muito forte no jogo ofensivo. O Cuiabano utiliza bastante esse corredor, mas o Alex Telles, digamos que é um lateral mais equilibrado. É um cara que consegue entender o momento certo de atacar, o momento certo de defender, é mais equilibrado, tem menos força física, mas tem mais qualidade técnica do que o Cuiabano. Primeiro volante do Botafogo será o Gregory no time titular, ele que fez o gol da vitória contra o Bragantino e vive um bom momento, importantíssimo preenchendo espaço de marcação, recuperar a segunda bola. Marlon Freitas será o segundo homem de meio de campo do time do Botafogo, jogador que eu gosto bastante. O Botafogo trabalha muito essas inversões para os seus laterais, utilizando o Marlon Freitas como esse elo de ligação para bolas invertidas. Então até algo também para o Vasco ficar esperto na hora de marcar. Os laterais do Botafogo ultrapassam o tempo todo. Se o ponta não acompanhar, o cara fica livre e aí já era, né? A gente já sabe o que acontece. Almada vai jogar também de titular no time do Botafogo, caindo mais pelo lado esquerdo, com liberdade para flutuar por dentro. Almada entrou muito bem no jogo contra o Peñarol, mostrou por que é um jogador tão qualificado, porque falam que ele é esse cara todo. Então o Almada mais confiante também para essa partida. O Savarino jogando aqui um pouquinho mais por dentro, tem liberdade para cair pela esquerda, tem liberdade para cair pela direita também. E o Luiz Henrique na ponta pelo lado esquerdo, fazendo o jogo aqui com o Vitinho, fazendo o jogo com o Marlon Freitas. E no comando de ataque do Botafogo, Igor Jesus será o titular. Esse deve ser o time base do Botafogo e o time base do Vasco para esse duelo, esse clássico da amizade. E eu quero que vocês comentem aqui embaixo o palpite de vocês para esse jogo, beleza? Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis e fui!